Fala galera do nono ano, tudo jóia com vocês? Então vamos finalizar a nossa semana agora com mais uma aula de biologia. Tudo joinha? Vamos iniciar? Então, como eu sempre vou falando para vocês durante toda essa semana, o grupo 5 acabou, o grupo 5 foi deixado de lado, mas em biologia nós temos uma outra forma de ver esse grupo 5. O grupo 5 foi responsável por a gente conhecer a genética propriamente dita. Então a gente conheceu um pouquinho do Mendel, falou das duas leis dele, a primeira e a segunda lei. Conversamos sobre o que ele dizia em cada uma dessas leis, entendemos um pouquinho da capacidade de passar as suas características genéticas de uma dos seus pais para você, e isso passando pela população em geral. Opa, palavra nova, população. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, inclusive sobre esse ponto tão bacana que é falar sobre a genética, só que junto com a genética nós vamos colocar o assunto do módulo antes da genética. O módulo 6 de vocês, na verdade o grupo 6 de vocês, ele está focado unicamente em juntar o que a gente viu entre os grupos 4 e 5. Para quem não lembra, o grupo 4 foi responsável principalmente por falar das teorias de evolução. Então a gente falou do Lamarck, falamos de Darwin e como a teoria da evolução da espécie humana e das outras espécies, ela foi feita e foi criada a partir dos experimentos e das observações dessas duas de vários outros biólogos, cientistas da época, mas os mais famosos são eles. E detalhe, gente, não só Darwin. No estudo do Darwin também está incluído o Wallace. O Wallace ele foi um dos grandes apoiadores do Darwin durante toda a sua jornada. Além disso, nós vamos utilizar esse conhecimento de evolução das espécies com conhecimento genético. Porque o que acontecia, gente? Eu acho que eu estou me adiantando. Vamos parar aí um pouquinho. Parou. O que eu vou fazer agora? Vou dar o aviso para vocês. Depois do aviso, eu vou lá para o mapa mental para a gente poder dar uma olhadinha em tudo que a gente vai ver. E aí eu falo como é que esses dois grupos vão se juntar, afinal de contas. Então, por enquanto, foi só uma revisão de tudo que a gente já tinha visto até agora. Sim, eu estou guardando o melhor para daqui a pouco. Então, gente, em biologia, nós estamos nesse grupo, o grupo 6, ele é composto de dois módulos também. E esses dois módulos estão presentes unicamente no capítulo 8. Então, que em biologia nós temos aí uma maior quantidade de capítulos por grupo. Não agora, porque por mais que estejamos no grupo 6, capítulo 8, mas é só um capítulozinho para a gente estudar durante todo esse módulo. Esse grupo ele é composto de apenas 2 semanas, então vai ser super rápido e bem tranquilo também. Qual é o grande título do capítulo 8 do nosso grupo 6? A teoria da evolução no século XXI. Então tudo que a gente viu tinha ficado até o século XX e todos os estudos que foram feitos em cima das observações do Darwin, do Lamarck e do Wallace. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho mais de como esse conhecimento e essa teoria da evolução ela está sendo criada e feita agora através de um processo chamado de uma corrente chamada de neodarwinismo. Já vamos falar sobre isso. Vamos lá para o nosso organizador visual e antes disso, vamos lá para o nosso último aviso da aula de hoje. Sim, a aula mal começou e eu tô dando um aviso, eu sei. Vamos lá, gente. Nossas aulas de biologia, elas acontecem em dois momentos diferentes. Então nós vamos ter o primeiro momento, aulas 1, toda segunda-feira. Então a gente tá lá, se eu não me engano, a de biologia é a segunda aula. Então ela começa às 8h40 da manhã. Na segunda-feira, 8h40 da manhã, a gente vai conversando e corrigindo as atividades anteriores dos módulos anteriores de biologia. Esse é o nosso primeiro encontro. O segundo encontro acontece aqui no YouTube, onde a gente vai falar sobre a teoria dessa semana, o módulo dessa semana. E essa aula acontece na sexta-feira, ok? Juntinho lá com um vídeo de química. Vou lá para o organizador visual agora para a gente dar uma observada e o que a gente vai conversar nessa teoria da evolução do século XXI.
Observando bem, nós vamos falar da síntese moderna da evolução. Um resumo de todo esse processo da modernidade da evolução e dessa teoria da evolução. Então a gente vai falar então daquela palavrinha que eu comecei a aula conversando sobre ela, a população biológica. E da população biológica nós vamos falar como ela transmite as suas características através de dois grandes pontos. Primeiro a gente vai estudar os fatores evolutivos que levam à transmissão e à modificação do processo biológico e a frequência dos genes. Na aula de hoje nós vamos falar de alguns fatores evolutivos, tais como a mutação, a recombinação e só. Hoje a gente vai ficar aqui na recombinação. Mas na semana que vem a gente vai continuar falando dos fatores evolutivos, tais como migração, seleção natural, deriva genética, adaptação e especiação da frequência de genes, que também é um estudo dentro da população biológica. Hoje, gente, por mais que seja pouco, por mais que eu fale apenas de mutação e recombinação entre os fatores evolutivos, nós também vamos estudar um pouquinho da história da evolução. Claro que a gente vai pegar um pouco mais sobre Lamarck e Darwin, mas como deles saíram então até a nova teoria do neodarwinismo. Foram muitos cientistas envolvidos, teve um processo muito complicado de períodos dentro da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nos seus intermeios de guerras. Então a gente vai dar uma olhada melhor nesse conjunto histórico antes de entrar basicamente nessa parte de evolução biológica. Então a gente vai começar o nosso módulo agora. O nosso grupo 6 ele tem dois módulos, o módulo 16 e o módulo 17. Esses dois módulos estão presentes juntos através desse título chamado Síntese Moderna da Evolução. Hoje eu vou me atentar então à parte mais histórica da síntese moderna da evolução e vou trazer dois grandes fatores que a gente vai chamar eles de fatores que aumentam a variabilidade genética. Eu vou explicar o que é isso, gente, relaxa. Na semana que vem eu vou conversar um pouquinho sobre os atuantes dentro dessa variação e como isso acontece. Mas eu estou me adiantando. Vamos de começo. O começo, então, estamos aqui na nossa página número 450 e nós temos a teoria da evolução do século XXI. Dentro dessas páginas, gente, da abertura do capítulo de vocês, nós temos um infográfico. Eu gostaria agora que vocês pausassem o vídeo um pouco e lessem todo esse infográfico. Todas as eras que já se passaram. Eu também vou fazer isso, mas num outro momento, ok? Então pausa o vídeo agora, dá uma lida bacana em todo esse infográfico, enquanto tudo começou e onde é que ele parou. Ele se inicia, gente, então, aqui, ó, nessa parte arqueozoica. Na parte arqueozoica nós temos a formação da crosta terrestre há 4 bilhões de anos atrás. Então a gente começa falando um pouquinho aqui da era arqueozoica, mudamos um pouquinho e já chegamos até a nossa era proterozoica, que é o surgimento das primeiras formas de vida unicelulares avançada, por volta de 2,5 bilhões de anos atrás. Nós também vamos estudar um pouquinho, gente, sobre como isso aconteceu no nosso próximo grupo, o grupo 7. A gente vai falar um pouquinho mais da área menos de evolução e mais de animais, uma área um pouco mais voltada aos seres vivos que não seja o homem propriamente dito. Continuando aqui, nós vamos chegar na era paleozoica, formação de grandes florestas, glaciações, o surgimento dos primeiros insetos e répteis, que aconteceu entre 542 a 550 milhões de anos atrás. A era mesozoica, o surgimento dos grandes répteis, como os dinossauros, surgimento de animais mamíferos, desenvolvimento de flores nas plantas,
que aconteceu entre 251 a 65,5 milhões de anos atrás. Continuando, nós vamos parar na próxima página, que é o período terciário, onde nós temos o surgimento das aves, várias espécies de mamíferos, além dos primatas, os primeiros primatas. Continuamos na era Cenozoica. A era geológica está dividida em dois grandes períodos, o terciário, que foi esse que eu acabei de comentar com vocês, e o quaternário. No período quaternário, o que a gente vai encontrar? O período quaternário ele é responsável pelas grandes glaciações, a atual formação dos continentes e oceanos e o surgimento do homem. Então, todo esse processo, gente, nós tivemos bastante movimento de evolução. E é isso que a gente vai conversar agora. Quando a gente tinha parado o assunto de evolução, nós tínhamos parado então nos estudos do Darwin e Wallace. E aí o que acontece? Entre os séculos 18 e 19, diversos naturalistas tentaram explicar a evolução das espécies, como Geoffrey St. Hilaire, o Robert Chambers, o Jean-Baptiste Lamarck, e a gente focou bastante no lamarckismo e o que ele comentava no lamarckismo, onde você tinha vários tipos de características que elas eram adquiridas ou então esforçadas no decorrer do caminho. Você iria usar aquele órgão e ele ia se desenvolver, enquanto órgãos que você tinha e não usavam, eles ficavam atrofiados. Isso ainda acontece hoje em dia, principalmente com os nossos músculos, mas não é uma característica de evolução exatamente. É e não é. Mas não é a característica de evolução total. Então isso não vai me dizer por que existem humanos negros e humanos brancos, por exemplo. Não tem muita lógica essa ideia do Lamarck hoje para alguns tipos de evolução. Também tivemos aí os cientistas Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, que desenvolveram algumas ideias lá dos seus antecessores, principalmente as ideias do Lamarck, e propuseram um dos mecanismos fundamentais para explicar a evolução, que é a seleção natural. A gente já trabalhou ela lá no grupo 4. Se possível, dá uma olhada e uma revisada melhor sobre a seleção natural. A gente vai precisar falar sobre ela novamente aqui nas nossas aulas. O que vem a ser a seleção natural? Resumidamente falando, indivíduos de uma população que tem algumas características favoráveis àquele ambiente, eles passam a ter mais chance de sobreviver e se reproduzir do que os indivíduos que não têm, onde esses eles acabam morrendo muito rápido, ou por predadores, ou por não ter características adequadas para o ambiente onde ele vive. Sendo selecionado, então, aqueles que são mais fortes ou aqueles que se adaptam melhor ao ambiente. Quando os naturalistas elaboraram a ideia de seleção natural como mecanismo causador da evolução, não houveram explicação como os indivíduos passavam essas características. Então, pera lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Pensa num coelho. Um coelho com longas orelhas. Ele tem a capacidade de sobreviver mais, porque as orelhas são maiores, ele consegue ouvir os seus predadores chegando mais rápido. Beleza. Mas ele que tem essa característica. O filho dele pode nascer sem. Mas por quê? Ou então, como é que eu posso garantir que esse filho do coelho, desse coelho de orelhas longas, também nasça com as orelhas longas? E se nasce, como é que isso aconteceu? Como é que o pai passou para o filho uma característica dele? Isso ainda não era muito bem discutido e nem se sabia muito na época dos estudos do Lamarck e do Wallace. Mas ainda no finalzinho do século XIX, a gente conheceu um monge Augustino que ele fez assim uns experimentos assim com umas certas ervilhas. Não sei se vocês lembram desse cara, o Gregor Mendel, que ele começou a conversar e a explicar como é que essa transmissão de caracteres acontecia. Então, basicamente, nós vamos utilizar como a lei do mais forte encaixa lá na genética e nós trazemos até agora na proposta de evolução moderna. A gente vai juntar tudo e vamos conversar sobre isso
na aula de hoje. Então, esse estudo, essa explicação que o Mendel encontrou para a transmissão de caracteres, ela complementou os aspectos que não haviam sido totalmente esclarecidos, explicados e demonstrados por Darwin e Wallace. Dessa forma, deu-se origem então à síntese moderna da evolução, também conhecida como neodarwinismo. Simplificando, gente, aqui o darwinismo com genética, juntou os dois e formou o neodarwinismo. Então a gente vai combinar essas duas ideias, a seleção natural com genética, para poder conversar agora sobre a síntese moderna. A síntese moderna ela foi desenvolvida nas 4 primeiras décadas do século XX, por meio de contribuição de diversos pesquisadores. Nesse período, houve o avanço de grandes áreas da ciência, principalmente da genética, onde lembra que o Mendel ele fez os seus estudos, ele trabalhou em cima dele, ele publicou e ninguém deu muita importância. Então, depois da morte dele, é que esses estudos eles foram resgatados e dessa forma foi que se criou então a linha do neodarwinismo. Além disso teve o desenvolvimento completo, ou então um grande desenvolvimento da genética. Eu não posso dizer completo porque até hoje a genética ela vem mudando e se modificando bastante. Em 1910, o cientista estadunidense Thomas Hunt Morgan identificou uma mosca mutante do gênero Drosophila. Essas moscas, gente, elas são chamadas de mosca da fruta. E eu cheguei a conversar sobre elas em escolhas de seres para se estudar genética. Lembra, eu falei da ervilha de cheiro, eu conversei com vocês também sobre essa mosca, a Drosophila. Ela é muito utilizada para características, principalmente, gente, em mais de uma característica ou características não dependentes de um gene só. Características dependentes de mais de um gene. A gente ainda vai ver isso. Então a Drosophila ela é incrível para a gente estudar sobre isso, ok? E o que ele observou? Que nós tínhamos drosófilas de olhos vermelhos e outras mutantes que tinham olhos brancos. Morgan e seus colegas deduziram que essas características apresentavam, então, uma característica recessiva, os olhos brancos, porque era muito difícil você encontrar na população de moscas os olhos brancos, era mais comum você encontrar os olhos vermelhos. Conforme essa proposta de recessivo dominante era uma proposta do Mendel, essas palavras foram propostas pelo Mendel. Seus experimentos demonstravam que os genes estavam localizados nos cromossomos, que são longas moléculas de DNA. Em 1915, desenvolveram então a teoria cromossômica mendeliana da herança, bem depois do Mendel já ter morrido, gente. Há pelo menos uns 15 anos depois do Mendel ter morrido. 15 não, 25 anos. Com isso, gente, essa determinação da teoria cromossômica mendeliana da herança é que fecha o início da genética clássica. E a gente conversou um pouquinho sobre o que seria genética clássica e genética moderna no último módulo do grupo passado, ou seja, na aula passada. Naquela época ainda não era totalmente compreendida a relação entre gene situado linearmente no cromossomo e o processo de seleção natural e evolução. Mas aí, em 1818, o Ronald Fisher forneceu um modelo estatístico, ou seja, ele juntou genética, evolução e matemática para falar o seguinte: a variação lá dos cromossomos, dos genes, eles eram contínuas, podendo ser o resultado da ação de um locus discreto. Então, através de cálculos matemáticos, ele veio entender qual era o local onde ficava cada gene e uma ideia, porque realmente um estabelecimento de cada gene presente em cada cromossomo só foi com o projeto Genoma muito tempo depois. Mas aqui ele já conseguia ter uma ideia de que a herança mendeliana ela mostrava essas variações na população e essa população ela tinha como você contar matematicamente falando. E era um resultado então de ação de locos discretos, ou seja, de pequenos locos que vão variando toda uma população.
Depois disso, o John Wayne e o Wright e o Waxel e o May, eles apresentavam outros trabalhos chamados então de genética das populações, concluindo que a seleção natural ela é compatível sim com o mecanismo de herança mendeliana. Essas e outras contribuições permitiram estudar os processos evolutivos por meio de experimentos e muitos outros modelos matemáticos. Então, dentro da genética das populações, nós temos a utilização de estatística, que é um ramo da matemática, genética e evolução, tudo junto. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o conceito atual, então do século XXI, para a evolução. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa definir para falar de evolução é população. E para ser uma população, por mais que a gente escute essa palavra bastante na língua portuguesa, bastante na língua inglesa, nós temos algumas condições para que aquele grupo de indivíduos seja uma população propriamente dita. Então vamos dar uma olhada em que características são essas. Então, população ela tem que ser um agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie. Então tem população de mosca, população de fruta, população de leão, população de macaco, população humana. Tem tudo isso é população, porque é um aglomerado, saudades, aglomeração, um aglomerado de pessoas ou não, de indivíduos da mesma espécie. Depois disso, esses indivíduos eles precisam habitar a mesma região geográfica. Então, a população brasileira ela ocupa a área geográfica do Brasil. A população maranhense do Maranhão, paraense do Pará. A população nordestina contempla todo o Nordeste. Então, quando você vai falar de um tipo de população, você tem que determinar então a sua área geográfica. Depois disso, eles precisam estar presentes no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, eu e a minha tataravó não fazemos parte da mesma população, porque ela já morreu há muito tempo. Então, assim, minha tataravó ela já morreu num período de tempo acolá e eu hoje faço parte dessa população, da população que está aqui em 2020 de quarentena. Ok? Então, essa população que vive mesma indivíduo, mesma espécie, mesma área geográfica e mesmo período de tempo, forma então uma população. É meio lógico quando a gente para pensar. Mas se a gente nunca tivesse parado para pensar antes, ia passar batido todo esse processo de população, né, gente? Então, o que é importante a gente ver também aí dentro da evolução? Para a gente poder falar dessa população, o que tem que acontecer dentro dessa população? Nós vamos olhar o seguinte. Vamos considerar a população de Paragominas. Então, área geográfica Paragominas, indivíduos, seres humanos, período de tempo 2020. Então, agrupamos bem uma população. Nessa população, todo mundo é igual? Não. Existe uma variabilidade bem grande dentro dessa população. E isso é bastante interessante no campo de vista da genética, porque essa variabilidade de características, elas podem ser de tom de pele. Vou pegar um exemplo, gente. Olha eu e o tio Alexandre. E eu não estou falando só de tom de pele, não. Também estou falando em estatura. Eu sou muito menor do que ele. Além disso, o tipo de cabelo... Não, o cabelo é igual. É liso igual. Mas existem pessoas, por exemplo, que têm tudo isso muito diferente. E isso, essa característica, formato dos olhos, boca, nariz, tipo de cabelo, cor do cabelo, formato do rosto, tudo isso é muito diferente dentro da população humana de Paragominas em 2020. Isso é muito diferente. E isso é muito importante que se tenha. Por quê? Porque através dessa grande quantidade de genótipo, que a gente vai chamar de conjunto gênico, o conjunto gênico, gente, é esses vários genótipos juntos na mesma população naquele determinado período de tempo. Então, quanto maior esse conjunto gênico,
maior a probabilidade de você ter novas combinações diferentes no futuro. Onde alguma característica minha que pode não ser legal, mas eu tenho várias características. Então tem uma que não pode ser muito boa, mas outras que são excelentes. Elas podem ser passadas no processo de evolução para os meus filhos, fazendo com que isso aconteça e eles tenham as mesmas características excelentes, ou às vezes nem tanto, dos pais, no caso eu. Isso é bastante interessante dentro da evolução. Por quê? Quanto maior a variabilidade genética, maior esse conceito gênico, melhor é para aumentar a frequência alélica de algum gene. E eu vou mostrar aqui nessa imagem para vocês. Tenham em pensamento a quantidade de genes rosas, quer dizer, que nós temos aqui. Então nós temos sujeitos homozigóticos e heterozigóticos. Como a população de ratinhos é muito grande nesse local, você tem ratinhos então que são heterozigóticos, homozigóticos para o rosa, e isso vai aumentando. Quanto maior a quantidade, maior a probabilidade dessa característica rosa passar para os seus indivíduos. Ou então a marrom também passar para os seus indivíduos. Mas quanto mais se tem, melhor é a mistura que acontece entre isso. Ok? Então, na síntese moderna, a evolução ela é compreendida como a mudança da população ao longo do tempo em razão das alterações da frequência de seus genes. O conjunto gênico de uma população pode ser então alterado por conta de vários fatores chamados de fatores evolutivos. E esses fatores evolutivos, eles são divididos em duas partes. Fatores que aumentam a variabilidade genética, e a gente vai falar até aqui hoje sobre quais são esses dois fatores, que é a mutação e a recombinação. Eu vou focar bastante na mutação. E na semana que vem a gente vai trabalhar os fatores que atuam sobre essa variabilidade genética que já existe. Então, esses dois fatores vão aumentar a variabilidade. Sendo que hoje a gente vai trabalhar coisas que vão gerar genes novos. Fatores que levam à geração de genes novos. Genes que não existiam, que agora vão passar a existir e vai ser passado para as descendências, para as gerações dos filhos. Na semana que vem, a gente vai falar de genes que já existem. E o que a gente pode fazer dentro desses genes que já existem para ele poder modificar-se e criar novos genes. Então, com isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses que vão criando genes do nada, basicamente. Não é exatamente do nada, mas é como se fosse. Por quê? Porque a mutação genética, ela vai alterar a sequência de base do DNA da forma com que essa alteração aconteça. Pode acontecer de várias maneiras. Todos nós somos mutantes de alguma forma. Todos nós temos um gene na gente, no nosso genoma, que ele um dia já foi um mutante de um gene já existente. Eu vou dar um exemplo aqui. Na nossa sala nós não temos nenhum albino, mas eu vou falar da característica albina também, gente, que é bem interessante. Quanto à questão mutagênica, quando a gente for falar de mutação, o que é mutação? Vou começar do zero. Mutação: qualquer alteração na sequência de bases da molécula de DNA, aquelas bases nitrogenadas, constituídas de um gene. Por exemplo, uma mutação no gene que codifica a enzima tirosinase, porque o que acontece? Vem então a tirosina. A tirosina ela é quebrada e dessa quebra surge a melanina. E quem é que quebra a tirosina? Uma enzima chamada tirosinase. Eita que não sai. Tirosinase. Se você não tem essa enzima, você não tem melanina. É aí que nasce, então, a característica recessiva do albinismo. Tá, tio, beleza. Entendi que é assim. Então, todo mundo que é albino teve que passar por isso, teve que, do nada, ter uma mutação louca para acabar com a tirosinase? Não exatamente. Isso aconteceu com o primeiro albino.
E a característica do albinismo, ela é agora passada de pai para filho. É uma característica recessiva, mas que agora ela é passada de pai para filho. Mas os primeiros albinos, eles tiveram mutação nas suas células. E essa mutação ela pode vir por vários motivos, gente. Os principais deles, então, são os agentes mutagênicos. Lembra que a gente conversa bastante sobre algumas coisas, alguns fatores que levam ao câncer? Há estudos que demonstram que o câncer, ele também é um tipo de mutação. E essa mutação ela acontece por vários motivos e por vários fatores. Nós temos alguns fatores mutagênicos que podem levar ao câncer, mas também podem levar a outras mutações, como por exemplo, fumo, então as substâncias presentes no cigarro, no raio-x, todas as vezes que a gente quebra um braço que precisa fazer raio-x, ele tem propriedades mutagênicas dentro da sua refração de luz, e isso eu vou explicar para vocês em física. A luz ultravioleta, ela também quebra DNA e faz com que essa sequência ela seja remontada, às vezes de maneira correta, às vezes de maneira mutante. Então, isso acontece bastante durante todo esse processo da nossa vida em geral. Alguns a gente consegue evitar, outros nem tanto. Fica aqui o meu alento, gente, e o meu aviso de que a característica genética albinismo é super comum na natureza. E logicamente ela também seria apresentada entre os humanos. Então sim, a característica albina ela é bastante interessante e a falta de melanina ela vai ocasionar alguns problemas também para os nossos colegas que possuem essa doença. Na verdade, essa característica genética não chega a ser exatamente uma doença. Então, beleza, gente? Continuando, nós vamos falar agora do câncer de pele. Atualmente é presente a preocupação da camada de gás carbônico na atmosfera terrestre. Essa camada de gás funciona como uma barreira de luz ultravioleta que vem proveniente do Sol. Com a diminuição de sua espessura, aumenta a incidência desse tipo de radiação, que pode causar problemas na pele das pessoas, tais como alterações no material genético, mutação, que podem levar a certos tipos de câncer de pele. Ok? Outro caso onde nós tivemos as mutações é o que acontece na anemia falciforme. O que é isso, galera? Dentro das células do sangue existe uma proteína chamada hemoglobina. Quando essa hemoglobina ela tem uma alteração na sua sequência de aminoácidos, em vez de ela fazer com que a hemácia ela fique redondinha, ela começa a ter o formato de foice, que é o caso que acontece aqui com essas hemácias que tem essa forma de banana, também chamado de banana. Com isso, gente, qual é o papel da hemoglobina e da hemácia no nosso corpo? A hemoglobina, gente, ela é responsável por transportar o oxigênio no nosso organismo inteiro. Então, essa hemácia, ela é responsável por levar as moléculas de oxigênio até as nossas células. Quando essa célula, a hemácia, ela não é formada normalzinha com hemoglobina normal e ela na verdade tem agora uma hemoglobina mal formada, ela levando a essa forma de célula de banana ou foice, a quantidade de oxigênio que ela pode carregar diminui bastante. Então, a quantidade de oxigênio que chega até as nossas células também diminui muito. Isso causa muitos problemas, desde infecções até mesmo a falta de ar, a gangrena, a amputação de membros, entre outras coisas. Tudo isso que a gente comentou são problemas que acontecem lá dentro do DNA. A gente está falando aí bem dentro das ligações dos aminoácidos, ligação principalmente dos núcleos das bases nitrogenadas e também essas. O que acontece? Todas as mutações que a gente está conversando até agora, elas vão falar basicamente de mudanças dentro das bases nitrogenadas, onde elas vão ter problemas na sua transcrição e tradução
produzindo proteínas lá no finalzinho da cadeia da transcrição gênica, proteínas bem defeituosas às vezes, ou então proteínas que nem existem. Mas isso é em casos muito extremos. Nós sofremos mutação diariamente e isso pode passar até mesmo despercebido, porque pode influenciar algumas sequências dentro do nosso DNA que, enfim, gente, são sequências bem esquecíveis, ou então são sequências que não produzem proteínas, ou sequências que podem ser corrigidas. Isso é um nível muito dentro, muito microscópico. Agora a gente vai falar um pouquinho de migração, de mutação cromossômica. Essa mutação cromossômica ela já acontece num momento mais macro, ainda bem pequenininho, mas num momento mais macro. O que seria esse momento? Seria, então, em vez de falar de dentro do DNA, a gente vai falar do cromossomo, que é, então, a junção de várias fitas, de várias moléculas de DNA. Na mutação cromossômica, o que acontece? Você tem uma modificação que vai alterar o número de cromossomos, que geralmente são 46 no total, 23 do homem, 23 da mãe, da mulher, do pai e da mãe. Ou então a estrutura desse DNA ela vai ser alterada. Se não é a quantidade, gerando aí o cromossomo 47, 48, 49, sendo que normalmente só temos 46 cromossomos, ou então na sua estrutura, gerando cromossomos muito grandes ou muito pequenos, ou até mesmo a delação desses cromossomos, gerando um problema também de quantidade, como por exemplo pessoas que têm apenas 45 ou 44 cromossomos. Isso, gente, já vai gerar alterações também somáticas. E as alterações somáticas, elas são vistas pelo corpo, é o caso do albinismo. Ela é uma alteração somática. E quando as células do corpo, elas que são envolvidas nesse tipo de mutação, são os gametas, as células germinativas, as células de passagem de característica genética, a gente vai chamar essa mutação de hereditária. Mutação que você consegue passar para o seu filho de alguma maneira, pelo processo de passagem de gametas. Quando fica somente com você e é no seu corpo que isso acontece, somente em você, somática. Hereditária é quando há a possibilidade de você passar para o seu descendente. Por hoje é isso. Eu vou mostrar agora as atividades para vocês. E aí, a partir da semana que vem, a gente continua falando sobre migração, ok? Vamos lá. As atividades de vocês estão lá na página 460 e ela tem o seguinte ponto, gente. Olha só. Como esse módulo e essas atividades são dos dois módulos, o 16 e o 17, eu não vou pedir para vocês fazerem tudo. Para hoje, vocês vão fazer apenas duas questões, a primeira e a segunda. Por mais que a segunda questão ela fale que ela é colaborativa, que era para dividir em pequenos grupos e tudo mais, vamos fazer cada um no seu. E lá na nossa aula azul nós vamos discutir. Cada um vai discutir o seu ponto principal dessa segunda questão, ok? Então eu vou escolher pessoas aleatórias para poder debater sobre essas questões. Joinha? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo grande, tchau galera!